Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo. Ele é uma aula de reforço da nossa aula da semana, tá? Então, eu vou estar revisando tudo que a gente viu na semana. E essa semana é animação. A gente vai fazer uma animação super simples, com elementos simples e com programinha super simples. Então, a gente está utilizando o PowerPoint, que é um programa do pacote Office, onde a gente consegue fazer tanto apresentações profissionais quanto animações e algumas coisas mais divertidas. Os mesmos recursos do profissional a gente usa nas coisas divertidas também. Então, vou passar para vocês essa animação, abrindo aqui o nosso programa, o PowerPoint, abrir. No PowerPoint, o que eu tenho? Eu tenho essa página inicial, onde eu tenho a apresentação em branco. Eu vou utilizar a apresentação em branco para criar uma nova apresentação. Então, eu vou clicar aqui. Ela vem com algumas opções de design pronto, não vou utilizar, e ela vem já com título e subtítulo. Eu quero tirar tudo isso. Eu tenho duas opções. Ou na minha página inicial, eu venho aqui nesse botãozinho, layout de slide, e coloco ele em branco, ou a mesma coisa, se eu preferir, eu clico com o botão direito em cima da miniatura do slide, a mesma coisa, layout em branco. Vou deixar minha página em branco pronta para receber já as minhas figuras. Então, vou fazer só uma, né? Não vou criar nenhum slide por enquanto, só esse slide. Então, o que eu tenho que ter para animação? Primeiro, eu tenho que ter um fundo. Eu vou utilizar um fundo da Dora Aventureira. A gente vai fazer com a Dora Aventureira. Então, já tenho aqui, já tinha pesquisado alguns cenários aqui da Dora. Então, peguei esse aqui, né? Já tem o Botas aqui, que ele vai ser utilizado na nossa animação também. Quando eu venho aqui e procuro, o que eu fiz aqui inicialmente? Entrei no Google, né? Opa, já tô no Google. Deixa eu ver. Cenário Dora Aventureiro. Vou colocar aqui. Cenário Dora Aventureiro. Ele vai aparecer para mim todas as buscas. Eu venho aqui em imagens e vou achar os cenários aqui. Aqui ele está pequenininho, miniatura, clico nele, que eu vou perceber nessa imagem aqui. Uma tem 640 pixels por 417 e a outra tem 480 por 313. Então a gente sabe que quanto mais pixels, melhor a imagem. Por quê? Porque ela é composta por mais pontinhos, ela é maior e ela tem uma melhor resolução. Então, eu tenho aqui 640 por 417, só que aqui ela é só uma miniatura. Eu vou clicar com o botão direito, abrir imagem em uma nova guia, tá? Abrir imagem em uma nova guia, ela abriu. Eu vou fazer da forma mais rápida possível. Eu vou clicar com o botão direito e vou copiar essa imagem. Copiei essa imagem, eu vou no meu PowerPoint aqui, eu vou apertar as teclinhas Ctrl V, Ctrl mais V, ou então eu venho aqui em página inicial e colar, tanto faz. Ele já fala até que é o Ctrl V, que é o atalho para que eu tire aquela imagem de lá e coloque aqui. Então, cliquei aqui, a imagem vai ficar pequena. Eu vou ajustar essa imagem na tela. Eu vou usar essas alças aqui. Então, usei as alças. Kelly, pode sair um pouquinho fora? Pode, não tem problema, tá? Pode sair um pouquinho fora, eu ajusto. Por quê? Porque o que vai aparecer no slide é somente essa parte. Quero ver como ele vai ficar em exibição na tela? É só clicar aqui em apresentação de slide aqui embaixo, nesse símbolozinho, ó, ele tá assim, tá? Então, para sair dessa tela, eu aperto a tecla ESC no meu teclado e ele tá aqui bonitinho. Aí, o que eu vou pegar agora? Da mesma forma que eu peguei o cenário, eu vou pegar a Dora Aventureira. Então, eu venho aqui, Dora Aventureira, e vou colocar ela
em PNG. Por que PNG? Para ela vir sem fundo. Só que nem sempre ela vem sem fundo, tá? Então, essa daqui eu sei que ela tá sem fundo, por quê? Porque ela tá branquinha aqui, eu cliquei nela e ficaram esses quadradinhos. Se a imagem já tiver aqui com quadradinho, significa que esse fundo aqui é falso, essa transparência é falsa. Então, vou pegar essa Dora Aventureira aqui, a mesma coisa. Então, ela tá branquinha aqui ela tá com esse quadriculado, ela não tem fundo. Eu vou abrir essa Dora Aventureira em uma nova guia. Botão direito, abrir em uma nova guia. Aqui não tem importância se não tiver com quadriculadinho, porque ela já tá aqui, eu sei que ela tá sem fundo. Botão direito, copiar imagem, venho aqui e colar. Ela vai ficar um pouquinho maior, né? Eita. Eu venho, clico nela aqui, o quadradinho tem que estar dentro dela, ele não pode estar circundando o meu cenário, tem que estar aqui com ela dentro. Então, eu sei que eu posso movimentar. Então, vou pegar aqui só, descer um pouquinho, enquadro e vou diminuir para ela ficar um pouquinho do tamanhozinho dela mesmo, tá? Então, perfeito, já tem aqui uma aparência de que ela tá andando, tá certinho. Agora, o que eu farei? Eu vou colocar um texto para eles conversarem. Esse é o intuito, que eles se conversem, tá? Para dar esse efeito de desenho animado. Então, eles estão se encontrando aqui, vão ter um diálogo. Para eles terem um diálogo, o que vai precisar? É precisar de uma caixinha de texto. Onde que eu acho essa minha caixinha de texto? Eu vou inserir alguma coisa, então eu vou sempre em inserir. Inserir, essa minha caixinha de texto está em formas. Formas, aqui embaixo eu tenho textos explicativos. Então eu vou pegar esse daqui que fica bonitinho. Balão de fala oval. Cliquei aqui. Quando eu clico em formas, balão de fala oval aqui, ele cria para mim um símbolo de cruzinha. Para quê? Para eu desenhar o meu balão. Então, vou clicar com o meu botão esquerdo, vou segurar e vou arrastar, criando um balãozinho. Criei, só que o que a gente percebe? Que quando esse balãozinho cria esse balão, ele tá azul e a setinha de fala dele tá para cá. Eu quero que ele fique para cá. Então, vou clicar nele. Quando eu clico em um objeto, automaticamente ele abre uma abinha aqui para eu formatar esse objeto. Clico na Dora, eu clico nele, tá vendo? Ele abre um forma aqui, né? De formato. Então, o que eu preciso fazer com ele? Eu preciso inverter. Então, nesse menu que abriu aqui, eu vou em girar. Aí eu giro ele, obviamente, horizontalmente, né? Por quê? Porque eu quero que ele vire na direção dela. Tá? Então, ó, se eu inverter verticalmente, ele vai para cima e para baixo, e horizontalmente ele vai de um lado para o outro. Inverti horizontalmente. Agora eu quero que ele fique branquinho. Então, eu venho aqui em preenchimento da forma e aqui eu vou em branco, não sem preenchimento, senão ele fica transparente, tá? Eu vou em branco. Cliquei em branco. Eu não quero nenhum contorno também, tá? Ou eu quero um contorno preto para ficar mais bonitinho. Então, vou colocar um contorno preto aqui, ou sem contorno, ou com contorno preto. E agora o que eu quero? Quero escrever dentro desse balãozinho. Para escrever, eu tenho que ter certeza que o texto está em preto. Então, eu venho aqui, estilos Word Art, eu sempre acho esse íconezinho desse A com uma cor embaixo. Venho aqui e coloco em preto. Perfeito. Agora eu vou escrever dentro desse balãozinho. Botão direito, editar texto. Ele vai abrir para mim, ó, o cursorzinho piscando para eu colocar um texto.
eu vou fazer um olá, botas. Está perdido aqui? Perdido por aqui. Perguntar, né? Se eu quiser mudar o tipo de fonte, o que que é o tipo de fonte? O formato da letra. É só eu clicar, botão esquerdo aqui, segurar e arrastar com o mouse. Ele seleciona para mim, eu venho aqui em cima e mudo. Vou mudar para uma fonte chamada Comic Sans, que fica bem mais parecido com um Comic Sans. Deixa eu achar Comic Sans aqui. Às vezes ele não aparece. Se eu colocar assim, ela já vai, tá? Mas eu quero mostrar certinho onde ela fica. Comic Sans. Ele já fica com mais aparência de desenho animado. E aí o que ele vai responder? Ele vai responder que está vendo a paisagem. Então o que que eu farei? Vou inserir um novo balãozinho aqui. Se eu já coloquei um balão aqui, ele fica nas formas usadas recentemente. É só eu clicar aqui no balão novamente. E agora eu nem preciso mudar, ó, só ajusto aqui o tamanho do balão e a mesma coisa. Posso copiar e colar esse balão? Pode, mas a gente está fazendo assim porque é bom para praticar. Então, a mesma coisa, cliquei aqui no balão, ele vai abrir esse forma de formato aqui. Eu venho aqui, contorno da forma, vou deixar em preto igual o dela. Preenchimento da forma, eu vou deixar em branco. E aqui a mesma coisa, botão direito, editar texto. Deixa eu ver que eu mudei. Botão direito, editar texto. Estou vendo. Aqui o que que acontece? Ele tá em branco, né? Por quê? Porque eu não mudei lá. Cliquei aqui, vem em forma de formato, ó. Aqui o texto, coloco em preto, agora sim. Editar texto. Estou vendo a paisagem. Coloco aqui bonitinho. A mesma coisa, selecionei aqui, venho em página inicial. E aqui a fonte que eu usei recentemente já está aqui também. Só coloco aqui. Estou vendo a paisagem. Perfeito. Agora o que é interessante, eles não vão falar ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que colocar esse balãozinho aparecendo primeiro e depois o balãozinho dele. Então, para isso, eu vou aplicar a animação. Então, eu venho aqui em animações, clico no botãozinho, clico no balãozinho e tem um botão aqui chamado painel de animação, onde eu vou clicar nele. Cliquei nele, todas as animações que eu for colocando, ele vai ficar aqui no cantinho. Então, eu clico nele e aqui em animação eu tenho várias opções de entrada. Então, como é que esse balãozinho vai aparecer? Então, eu tenho ele para aparecer sozinho e aqui ele já aparece, tá vendo? O que eu for colocando. Ele tem a opção de esmaecer, de surgir, de flutuar. Eu vou colocar para ele esmaecer, que ele vai aparecer, né? Esmaecer significa que ele começa transparente até ficar totalmente visível. E aqui o que eu tenho? O tempo dele, tá vendo? Eu tenho, ó, nem 5 segundinhos aqui, né? Pouquinho tempo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa com o balãozinho do meu botas. Então, vou clicar em esmaecer. Aqui, o que a gente reparou? Pode reparar que eu tenho animação 1 e animação 2. Se eu quiser ver como essa animação vai ficar, é só colocar reproduzir. Reproduzir, né? Coloco essa aqui, reproduzir.
Beleza. Só que eles estão aparecendo juntos. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que primeiro reproduza uma e depois reproduza a outra, tá? Então vamos ver como ele está ficando aqui. Apresentação de slides. Perfeito. Dou um ESC. Então esse daqui, iniciar. Ao clicar, o que acontece? Eu vou precisar, né? Quando eu clico nessa daqui, ele tem o início dessa animação. Ele tá ao clicar, então eu vou precisar clicar nele para ele aparecer. Como eu quero uma coisa automática, eu não vou colocar o clicar, eu vou colocar com o anterior. Então, assim que aparecer já o meu slide, ele já vai aparecer essa fala. Então, com o anterior, perfeito. Tá vendo que ele mudou para 0 aqui. E esse aqui, eu quero que ele apareça não junto, eu quero que ele apareça após o dela. Então, eu clico aqui e venho após o anterior. Então, ele vai aparecer dessa forma. Então, eu venho aqui, clico, ó. Olá, Botas, está perdido? Estou vendo a paisagem. Perfeito. Primeiro esse, depois esse. Perfeito. Agora eu quero que eles continuem o diálogo. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa página. Eu venho aqui, duplicar, slide, e mantenho essas duas animações aqui. Nesse segundo slide, eu vou apagar esse diálogo dela e vou colocar um outro texto. Então, eu vou colocar aqui. Vou continuar minha caminhada e vai se despedir dele. Tchau. E ele vai dar um tchau para ela também. Opa. Vou apagar e vai dar um tchau. Preciso apagar isso daqui? Não, eu estou usando as mesmas animações do slide anterior. Então, eu não preciso mudar, não preciso criar nada, não preciso apagar nada. Então, vamos ver aqui. Esse aqui primeiro. Olá, Bota, está perdido por aqui, estou vendo a paisagem. Percebam que quando eu coloquei esse após o anterior, ele já mudou, tá vendo? Esse daqui tá primeiro, quando acaba esse é que começa esse. Então já fica aqui visível isso daqui. E aqui é a mesma coisa. Só que eu não quero ficar clicando para passar de um para o outro, eu quero que eles passem automaticamente. Então, eu venho aqui em transições. Transições, avançar slide, para ele ir para o outro slide, eu tiro de ao clicar com o mouse e coloco em 4 segundos. Por que 4 segundos? Um tempo que eu achei que é legal para passar de um diálogo para outro, só esse. E aqui a mesma coisa, porque eu vou colocar mais um slide. Tiro ao clicar com o mouse e coloco 4 segundos. Então, eu vou testar agora. Coloco no primeiro. Esse aqui eu posso aplicar a todos, tá? Mas eu não tô aplicando a todos ainda. Eu posso colocar uma vez só e aplicar a todos, porque depois a gente vai ver como se faz isso. Mas agora eu quero reforçar mesmo essa transição, tá? Eu posso colocar uma vez só isso daqui e aplicar essa mesma transição a todos, mas para a gente se acostumar, eu vou fazer um de cada vez. Então, cliquei aqui, venho em apresentar, ó. Ele passa os 4 segundos, vou continuar minha caminhada, tchau, perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Duplicar novamente esse slide, só que agora ele não vai ter mais balãozinhos. Eu vou clicar no balãozinho e vou
apertar a tecla Delete, tá? Cliquei no balãozinho, apertei a tecla Delete, ele vai sumir. Vai sumir as outras animações? Não, elas vão continuar lá. É só essa daqui. Agora, o que, que eu quero que a Dora Aventureira faça? Ela saia do ponto que ela tá e vá para o final do slide. Eu quero que ela saia de cena. Então, eu vou fazer uma trajetória com ela daqui até aqui, para ela sumir de cena. Clico nela, venho em animações. Animações, aqui em animação onde eu coloquei o esmaecer, coloquei o surgir, eu clico nessa setinha aqui para baixo, onde tem mais animações. Não vou usar o painel de animação agora, tá? Eu venho em caminhos da animação. Eu quero que ela ande em linha reta, então eu venho em linhas. Linhas, só que eu não quero que ela vá para baixo, obviamente, eu quero que ela vá para a esquerda. Então, aqui, toda vez que eu clico num efeito, eu tenho aqui opções de efeito. Eu vou clicar em opções de efeito e eu tenho aqui esquerda, que eu quero que ela vá para a esquerda. Clico, ela está indo para a esquerda. Só que ela está parando no meio do caminho. Então, eu tenho que indicar até onde ela vai. Então, eu venho aqui em nessa setinha aqui, clico nessa setinha, clico uma vez só nessa setinha, habilita essa bolinha, tá vendo? Cliquei nessa setinha, habilitei a bolinha, eu vou clicar com o botão esquerdo, vou segurar o mouse e vou arrastar ela até eu posso sair com ela daqui, posso. Sair com ela daqui, ó. Tirou da tela, ficou só o cabelinho dela aqui. Eu vou reproduzir para ver se deu certo. Saiu da tela, tá? Aqui, onde tem estrelinha, é que tem efeito, tá? Toda vez que eu coloco uma animação, que eu coloco uma transição, ele aparece aqui, essa estrelinha significa que tem um efeito. E aqui também, ao clicar, né? Essa daqui eu também não vou deixar ao clicar, eu vou deixar com o anterior, por quê? Porque ela é a primeira, ela não tem mais nenhuma animação após dela. E aqui eu posso aumentar ou diminuir a duração da animação. Ela tá com 2 segundos. Se eu quiser que ela fique com mais, eu aumento, ó, 5. Então, ela vai andar um pouquinho mais devagar. Aí eu escolho. Quanto menos aqui, ó, para cima mais e para baixo menos. Eu escolho o tempo que ela vai andar, se ela tá correndo ou não. Então, ela saiu daqui. E aí eu vou apresentar ela aqui. Perfeito, saiu, conversou, aperto o ESC, né? Nem preciso. E agora eu clico no primeiro para ver como é que ficou a minha animação. O tempo que eu coloquei é o tempo para ler. Tchau, tchau. Ela pegou e saiu, foi andando. Agora, para salvar, eu tenho duas opções. Eu posso salvar isso como uma apresentação de PowerPoint. Na verdade, eu tenho três. Eu tenho como salvar para editar depois, eu tenho como salvar para a pessoa só assistir essa apresentação e eu posso salvar em vídeo também. Vou mostrar as três formas. Então, eu venho aqui, arquivo, salvar. Salvar, a diferença básica entre salvar e salvar como é que salvar é sempre a primeira vez que eu estou salvando. Então, se eu estou salvando pela primeira vez, eu clico em salvar, tá? Se for a segunda vez que eu estou salvando e eu clicar em salvar, ele vai salvar as alterações que eu fiz. Se eu quiser criar uma cópia, eu tenho que clicar em salvar como. Mas o salvar é sempre a primeira vez para armazenar no lugar. Depois, conforme eu for modificando, eu vou clicando em salvar para ele salvando essas alterações. E o salvar como, cada vez que eu clico, ele cria uma cópia. Então, como é a primeira vez que eu estou salvando, eu vou clicar em salvar. Vou procurar, tá? E vou colocar aqui no Anchieta, na pastinha Anchieta, aqui, aulas, beleza? Então, aqui no meu Anchieta Aulas, deixa eu só prestar atenção direitinho, documentos, Anchieta Aulas, eu vou colocar ali
colocar Dora, para eu lembrar, tá? Dora. Primeiro, apresentação de PowerPoint. Salvar. Perfeito. Ó, depois, se eu quiser salvando as alterações, é só clicando nesse salvar aqui. Então, ele está salvo aqui na minha pastinha. Documentos. Anchieta. Aulas, ó, minha Dora aqui. Né? Eu posso fechar. E se eu abrir, ele abre novamente aqui. Prontinho para editar. Eu posso agora ele já aparece para mim, ó, salvar uma cópia, tá vendo? Por quê? Porque eu tô salvando pela segunda vez agora se eu for salvar. Que já é um documento existente, né? Salvar uma cópia, procurar. Aqui eu vou colocar este PC, por quê? Porque eu tenho uma conta aqui onde eu não tô logada. Então, vou colocar este PC, e aqui eu tenho outras opções. PPTX é sempre o formato em que eu consigo editar. PPS é um formato que eu não consigo editar. Então, eu vou colocar, salvar ele como PPS também, uma cópia dele como PPS. Eu vou colocar aqui Dora, não editável. Esse significa o seguinte, significa que eu não consigo abrir e modificar. Salvar, venho aqui, Anchieta, aulas, deixa eu ver onde eu salvei aqui. Arquivo, salvar uma cópia, este PC. Eu salvei uma pasta errada. Desculpa, pessoal, tô salvando de novo. Anchieta, aulas, salvar. Salvei. Ó, Dora não editável, tá vendo? O que acontece? Ele tem um símbolozinho aqui. Vou fechar. Quando eu vou abrir, ele aparece para minha apresentação já, em que eu não consigo modificar. Esse daqui é só para eu assistir, que é o... Então, vou abrir novamente aqui a minha editável, né, que é o PPT. E agora eu vou exportar para um vídeo. Eu vou criar um vídeo. Então, venho aqui, arquivo, exportar. Em exportar, eu venho em criar um vídeo. O vídeo, eu vou usar as narrações e tempos gravados, tá? Tempo, segundo os gastos em cada slide, ele calcula mais ou menos 5, mas ele respeita o tempo que eu coloquei lá de transição, que foram 4 segundos. E aqui eu vou colocar um tamanho, tá? Então, dependendo do tipo de vídeo que vocês forem fazer, ele vai ter uma qualidade. O Ultra, eu não preciso de um Ultra HD, por quê? Porque o vídeo tem baixa qualidade. Eu posso colocar o 120 mesmo aqui em HD. E vou em criar vídeo. Em criar vídeo, ele sempre me pede a minha conta, mas eu não tô logada tô logada em outra. Mas é normal, tá? Só fechar que não tem problema. Aqui eu vou em Anchieta, aulas, ó. Formato do vídeo MPEG-4, nome do arquivo Dora, exportar. Ele vai exportar em MP4, ele tá indo rapidinho porque o vídeo não tá numa qualidade tão grande. Clico 2 vezes e ele aparece para mim o vídeo aqui.
E é isso, pessoal.